Seja muito bem-vindo a mais um programa do Sem Isso Sem Vendas. Aqui quem vos fala é o Herivelton Fernandes, conhecido nas redes sociais como Rei dos Negócios. Hoje você vai conhecer a incrível trajetória de dois amigos, dois jovens empreendedores que criaram um negócio do absoluto zero e que tiveram sucesso empreendendo, aplicando inclusive as melhores práticas de gestão e vendas. E você vai acompanhar comigo aqui o especialista com 30 anos de experiência de bagagem que vai, junto comigo, avaliar os motivos que fizeram a Pison dar certo. E também o Rei na Rua, mostrando o dia a dia de um dono de negócio, dos comerciantes, dos vendedores e também dos consumidores. Vem comigo! Hoje você vai conhecer a história da Pison, uma empresa que nasceu no coração de Deus. Vem comigo. A nova escola de hoje chama-se Empresa. E aqui na assessoria em vendas Pison, eles são exemplo disso. Você empresário, a sua empresa precisa se transformar numa plataforma de educação, como eles fazem aqui, para fomentar ainda mais a cultura, que é um ativo não percebido pela maioria dos donos. Eles fazem o que aqui? Eles têm um momento de leitura, um momento do dia onde eles aprendem cada vez mais, se desenvolvendo através de uma leitura diária. Esse é o momento que a aceleradora em vendas Pison, eles fomentam a cultura através de rituais diários. O que você vai ver aqui agora é o grito de guerra. Generais, pelo que vocês lutam? Pelo reino, pela Pison e pelas famílias. Aum, aum, aum. 1, 2, 3, sucesso! Olha só, eu estou aqui com o Natanael Oliveira, seja muito bem-vindo aqui ao programa, Renan Fantin. E olha só, você vai conhecer aqui um pouco mais sobre a trajetória deles. Mas me explica uma coisa, como assim nasceu no coração de Deus? Como surgiu a Pison? É bacana, o próprio nome já diz, né, Rei? Mas antes, assim, nós somos uma assessoria de marketing e vendas, né? Pison tem esse propósito, né, de acelerar essas empresas. E basicamente o nome Pison está na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 11. Certo. É o nome de um rio chamado Pison. E é o único rio que chega até a terra de Avilá, onde tem o ouro de Ofir e pedras preciosas. Olha Por isso só. está totalmente ligado ao nosso propósito, que é ser esse rio que leva as empresas até a prosperidade. Legal, muito bom. Muito bacana. Show de bola. Por isso que a gente entende dessa forma. Tudo isso começou em 2020. 2020 eu estava assim bem pensativo em realmente fazer uma transição de carreira. E eu peguei meu telefone, liguei para um grande amigo que é o Nato. Falei, Nato, vamos empreender junto, cara. Vamos abrir um negócio junto. Eu já estava empreendendo em algumas outras áreas, mas falei, cara, vamos abrir um negócio junto. E ele falou, vamos abrir. E aí surgiu o quê, né? E eu e ele sempre gostou muito de marketing, cara. Sempre gostou muito de vendas. Tá na nossa veia, né? Tá no nosso DNA isso. E aí começamos a conversar e tivemos as primeiras reuniões. Inclusive foi lá no meu apartamento, bem pequenininho. A gente sentou lá e começou a conversar. Foi bacana demais. Foi fazer um modelo de negócios lá no apartamento. É um modelo de negócio. Foi bem legal naquele momento. E a gente falou assim, cara, beleza. Nós somos muito fortes em vendas. Né? O Nato é um cara muito bom em processos. Só que faltava um pouquinho a parte do marketing. Certo. Então, nesse momento surgiu, cara, eu acredito que tudo tem um propósito, surgiu o Jacó Pires, né, que é um cara, um estrategista digital, e nós nos encontramos através de um trabalho que a gente faz na comunidade, onde a gente congrega ali, e basicamente ele falou, cara, eu também tô querendo fazer alguma coisa junto na parte de marketing e tudo mais, e sentamos no meu apartamento para conversar sobre isso. Sim. E nessa conversa, ele falou, cara, estou exatamente precisando de alguém que acelere as vendas e nós estamos precisando de exatamente alguém que é estrategista no digital. Perfeito. Foi naquele momento que as coisas aconteceram. Exato. Bom, partindo dali a gente falou, cara, vamos para um lugar, então vamos para o escritório. Agora vamos começar, né? Vamos começar, desenhamos o modelo de negócio, vamos começar. Só que nessa hora que a gente foi começar, precisávamos de um lugar. Pô, dificilmente alguém ia dar uma oportunidade à questão imobiliária e tudo mais. A gente arrumou um compartilhado, um escritório compartilhado, né? E fomos lá trabalhar. Só que na hora que a gente começou a trabalhar, entrou a pandemia. Que foi o momento de dificuldade ali, o desafio. Cara, foi já um primeiro momento de dificuldade. Por quê? A gente não tinha que trabalhar de máscara, aquela coisa toda. E o dono do prédio, né, que também trabalhava lá, ele era corretor de imóveis, ele já era um pouco mais de idade e ele ficou com medo, cara.
pelo fato daquele alarme, né? E aí veio o convite, né? Ele fez um convite pra gente. Esse foi o primeiro convite que a gente não esperava. Foi o convite para nos retirarmos do lugar. Ele falou, cara, eu não consigo que vocês fiquem aqui, vocês são jovens, eu já tenho uma certa idade, eu preciso que vocês saiam. E aí, para onde nós vamos? Aí, voltar pro meu apartamento ou ir pro apartamento do Nato, que era um pouco maior, porém já fazia um mês de casadas, meses de casado. Sim. E fomos pro apartamento do Nato. E lá no apartamento do Nato a gente começou a trabalhar. Só qual que é o ponto interessante? Como captar cliente no meio da crise do fechado? Vamos fazer o trabalho de anúncios, né? A gente tinha R$700, cara. R$700. Para iniciar uma empresa. Olha só. E aí o Jacó, com toda a estratégia, fez os anúncios. Chegou 29 leads. Né? E nós conseguimos converter 22 clientes. Uau, de 29. Bela taxa de Foi conversão. sensacional. É tudo que a gente nem esperava, na verdade. E era reunião atrás de reunião. Eu lembro que eu fazia reuniões, 10 reuniões no dia, sem parar. Né? Então, foi bem bacana em relação a esse momento. E dali a gente começou a tracionar, cara, a entregar o trabalho, a começar a realmente fazer os negócios acontecer. Em 2022, a gente já passou 21, 22... a gente basicamente conheceu o segmento de energia solar. Sim. Através de um cliente, a gente conheceu o primeiro cliente que a gente teve nesse segmento e fizemos a expansão, basicamente, do solar. Já conhecia o solar devido ao meu pai. O pai ele tinha trabalhado numa empresa de energia solar, então eu conversava com ele sobre isso. E aí eu falei, cara, esse é um mercado maravilhoso. E vamos, então, trabalhar nesse mercado. E começamos a ter vários clientes. Só que em 2023, a gente já começou nesse momento a contratar uma pessoa, o time começou a crescer. A gente começou a escalar já. O segmento solar proporcionou isso pra gente. Exato, porque trazia realmente um lifetime, né, pra gente em relação ao tempo de vida desse cliente conosco. Bom, em 2023 a gente recebe a notícia que o mercado ia ter uma lei que ia impedir muito o crescimento do mercado. E aí, basicamente, que foi a lei 14.300, a gente tinha vários clientes, a gente chegou a perder 50% dos nossos clientes de uma vez. Da base. Nossa, uma bela queda no faturamento. Ou seja, o MRR, né, que é o faturamento recorrente, ele caiu assim, drasticamente, de um mês para o outro. Sim. Onde a gente entende a importância de um bom contrato, nós não tínhamos um bom contrato. Então a gente vai aprendendo... Que é a estruturação, né? A utilização do negócio, né? Exatamente. Quando a gente pensa em uma empresa, a gente não pode deixar de falar de cultura, que é um grande ativo que muitos empresários não fomentam tanto. E como que chegou à conclusão de falar, esse é o momento agora de fomentar a cultura? Aí eu acho que foi muito do que eu gosto, né, do que eu e o Renan também, a gente gosta de estudar, que é sobre pessoas. Cultura para mim é sobre pessoas, é sobre entender sobre pessoas e fazer as pessoas conseguirem encontrar a excelência delas no trabalho. Então, desde o início, eu que gosto muito de desenvolvimento humano, já estudei muito sobre isso e eu começava a estudar muito sobre empresas, né? Sobre como gerenciar um negócio, até porque eu tive uma experiência anterior no negócio que eu entendi que eu fui falho e eu precisava melhorar. Então, eu tive que entender que eu não sabia de tudo. E nessa procura por conhecimento, eu descobri vários rituais que, até como a gente fala aqui, a cultura come a estratégia no café da manhã. Total. Né? Então eu falei, cara, a cultura manda na empresa. Então vamos criar rituais de cultura. O primeiro ritual de cultura que a gente criou, né, foi a nossa reunião de liderança de sócios. Toda sexta-feira a gente tem uma reunião de sócios, onde a gente sai do escritório e a gente vai... Para se alinhar. Para se alinhar. A gente vai para um outro ambiente, faz uma reunião em um outro ambiente e depois a gente tem um almoço dos sócios. Entendeu? Então foi o primeiro ritual. E aí depois desse veio o Pison Talk, que a gente tem toda segunda-feira, o horário de leitura para poder desenvolver toda a equipe. Nós temos o Pison Day também, que é uma vez por trimestre. No final do trimestre, a gente tem um dia só para reconhecimento, treinamento e comemoração, desfrute de tudo que a gente conseguiu fazer no primeiro trimestre ali, ou em cada trimestre, sabe? E é evidente, Rei, a transformação da equipe em relação a isso. Que existe nas pessoas, né? Porque, por exemplo, Pison Talk, uma vez na semana, um colaborador vem ministrar um treinamento sobre aquilo que ele faz. Fantástico. Isso é melhor do que a melhor forma de você aprender é ensinando. Então eles se preparam para poder ensinar. Exato. E isso desenvolve muito esses colaboradores. E o ponto importante é que a gente fornece isso dentro do horário de trabalho. Sim. Então eu pedi para ele vir e trazer um conhecimento. Qual conhecimento ele vai trazer? Eu olho para ele e falo, olha, você já tem um momento de leitura. A gente tem aqui o sem leitura, sem almoço. Olha só. Entendeu? Sem isso, sem venda, sem leitura, sem almoço. Sem leitura, sem almoço. Então 30 minutos antes da
da gente sair para almoçar, a gente faz 30 minutos de leitura e, consequentemente, ao mesmo tempo, ele já está tendo conteúdo para poder vir e compartilhar com a gente depois no Pison Talk. E isso tudo, Rei, eu acredito assim, que fortificou muito o nosso momento de muita situação muito adversa mesmo, que foi no ano de 2023. A gente já tinha contratado, tinha feito um aporte grande na empresa, contratado uma equipe de mais de 10 pessoas naquele momento, tudo CLT, né, dentro da empresa. E qual que foi o ponto? O mercado mostrou diferente, né? Mostrou que a gente precisava dar um passinho para trás. E agora? E aí a gente viveu o primeiro momento de inflexão, assim, de uma forma... Ninguém gosta de reduzir de tamanho, cara, todo mundo quer crescimento. Exato. E aí a equipe tinha encaixado perfeitamente. Como é que você simplesmente tira a equipe baseado no que aconteceu? E a gente, no momento ali, segurou um pouco mais a equipe. Isso nos trouxe muitos desafios lá na frente. Imagino. Principalmente financeiros. Sim. Aproveitando a sua fala, dá um recado aqui para os colaboradores, aquelas pessoas que estão nos ouvindo aqui. Bom, o recado para os colaboradores é o que aconteceu exatamente nos Pison Talks recente, né? Que eu dei um treinamento sobre intraempreendedorismo. É você ser um empreendedor dentro de um negócio, dentro de uma empresa. É ter a visão de dono. O dono ele sempre vai olhar para você que realmente tem autoconhecimento, você que busca realmente fazer coisas que a maioria não faz. Ou seja, ser diferente no meio dos iguais. Exatamente isso. Natanael, eu quero que você dê uma dica, um conselho para um empresário. Eu diria para os empresários analisarem 3 coisas constantemente na empresa: pessoas, processo e produto. Quanto mais você dedicar tempo com as pessoas, mais as pessoas vão trazer resultado para a sua empresa. Quanto mais você melhorar os seus processos, mais rápido e com mais qualidade você vai conseguir fazer o que você faz. E quanto mais você otimizar, tá, o seu produto, melhor vai ser a experiência do seu cliente. Pessoas, processos e produto. Bom, como vocês puderam ver aqui um pouco mais sobre a história da Pison, que tem aí o seu significado, né? Veio da vontade dos dois, né? Renan Fantin e Natanael Oliveira, de se juntar e, né, de fazer algo para a sociedade, porque a empresa ela tem que cumprir 3 papéis: lucro, oferecer lucro, ajudar a sociedade no quesito de empregar mais pessoas e oferecer um produto de qualidade, né? Atendendo uma necessidade ou um desejo. E aqui você conheceu um pouco mais sobre essa história. Siga lá eles no Instagram. Qual que é o Instagram de vocês? @Pison Digital Oficial. E daqui a pouco o nosso quadro 360 graus aí, onde eu trago um especialista que vai mostrar os motivos que fizeram a Pison ter sucesso e se tornar referência no mercado. Nossa segunda imersão, a gente fez a primeira com o Rei e eu falo que a gente aprendeu bastante ferramentas que a gente usou tanto no pessoal como no profissional dentro da empresa, e hoje foi uma reciclagem, foi como ler o livro pela segunda vez. E ver mais detalhes, né? A gente conseguiu ver muito mais detalhes que a gente não viu na primeira e vamos continuar o processo. A metodologia do Rei é muito prática de ser aplicada, ele tem uma facilidade de comunicação muito bacana, deixa o assunto mais agradável e deixa a gente assim, com uma aplicabilidade na empresa muito melhor. Esse investimento está sendo muito importante como pessoa profissional e para a empresa está sendo muito bacana. Bacana e atual, porque, veja só, tudo nesse mundo que a gente está vivendo se transforma muito rápido. E ele traz situações e conceitos que tem muito a ver com o que está acontecendo hoje. Então, o empresário que se apegou a questões do passado, de 20 anos atrás, quando ele assiste hoje, ele percebe o quanto ele está defasado. Então, isso é o que mais me chama a atenção. É uma maneira bem prática, bem objetiva e que você consegue colocar no dia a dia, resolver os seus problemas no dia a dia. Isso foi o ponto crucial para mim. Super indico. É um dinheiro que vale a pena e assim, a maneira como que ele conduz o aprendizado é de grande valia. Já vou participar do próximo. Como que você expõe o seu produto, o seu serviço, a sua ideia em 8 segundos? Como que o seu produto atende uma necessidade do seu cliente? Qual dor ele resolve? Qual ponto você precisa destruir hoje do medo que está te impedindo de avançar no seu negócio? Se você não faz, ninguém vai fazer por você.
Seja muito bem-vindo aqui ao quadro 360 graus, onde eu trago um especialista aqui para a gente fazer um raio-x empresarial. E dessa vez eu trouxe aqui o Ale Bossan. O Ale Bossan, ele é conselheiro de empresas e empresários. Explica mais sobre o seu trabalho. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou um estrategista de empresa há 30 anos. Né? Minha carreira tem 30 anos. Eu me especializei em implantação de conselhos estratégicos dentro das empresas. E o porquê de empresários? Porque muitas vezes os negócios, muitas vezes as dores dos negócios começam pela dor do empresário. Total. Né? Então, a gente, no nosso modelo, a gente separa muito bem quando tem que cuidar da empresa e quando tem que cuidar do empresário. São coisas distintas, né? São coisas distintas. Muitas vezes, o problema começa de dentro para fora. De dentro para fora, olha só. É muito comum apontar o mercado como um problema quase sempre na competição, né? Na estratégia de crescimento, de growth, mas de fato, na prática, o que eu tenho experimentado é que na maioria das vezes é de dentro para fora. Olha só, a pessoa é ideal para poder pontuar aqui os motivos que fizeram a Pison, que fazem, né? A Pison é uma empresa de sucesso, uma empresa que está até hoje aí no mercado fazendo a diferença. Para você, qual que é o seu ponto, assim, o que você destaca hoje na Pison, entre todos os aspectos que você pôde avaliar? Bom, para mim existem pontos que são importantes para eles, que eles fizeram muito bem feito a lição de casa, mas que valem para o mercado como um todo. Primeiro é a capacidade de adaptação, adaptabilidade. Perfeito. Né? Até porque o mundo está muito veloz e muito volátil cada vez mais. Verdade. Então, no passado você fazia planejamento de 1 ano, 2 anos, né, para uma empresa. Hoje, cara, muda o assunto, muda o noticiário, muda o político e muda o negócio, muda tudo. Então, adaptabilidade eu vejo como uma característica deles que é muito responsável pelo crescimento. Inclusive, a adaptabilidade, você tocou num ponto interessante, que é a maior habilidade de todas, né? Sem dúvida. A maior habilidade de todas, porque o mundo não é de quem sabe, o mundo é de quem se adapta constantemente. Porque às vezes o que eu sei agora pode se tornar obsoleto amanhã. E a gente percebe que, cara, a lei de Darwin, né, não mudou muita coisa. Não mudou, né? Perfeito. De lá para cá, não mudou nada. E é difícil adaptar. Não é fácil. A gente sabe que assim, a cultura é algo muito importante, existem diferentes definições. Sem dúvida. Eu tenho a minha definição de cultura. Qual que é a sua definição de cultura e como você acredita que a cultura da Pison fizeram eles se permanecerem firmes ali? Tá. Bom, minha definição de cultura é a seguinte. Para mim, cultura empresarial, ela não é um quadro na parede. Assim como missão, visão e valor, não é um quadro escrito na parede, uma frase bonita. Não tem nada a ver com isso. A cultura, ela é uma genética corporativa. Perfeito. A cultura é aquele sentimento que você tem quando você entra em um ambiente na empresa e sente que a atmosfera, a vibração, o engajamento, o envolvimento, ele é diferente, né? E cultura é difícil de implantar, porque a cultura ela não nasce da noite para o dia, muito menos numa mesa de reunião. Verdade. Cultura é um processo que tem que ser construído e vivenciado. Né? Muitas empresas têm cultura na parede, mas não vivenciam. Na prática, que não é vivenciado. Quando a empresa deles se especializa na implantação de cultura, eles de fato fazem diferente do mercado. Por quê? Porque normalmente o mercado entrega a cultura rasa, a cultura escrita e não a cultura incorporada. Eu acho que eles fizeram muito bem. Talvez o Covid tenha provocado muitos meninos aí a interiorização da cultura. Perfeito. Né? O Covid foi uma época incrível, porque quem não teve cultura não sobreviveu ao Covid, simples assim. E, inclusive, né, muitas empresas elas sofrem pela falta de uma implementação de uma cultura forte e atuante. Que é igual processos, né? A lei, porque assim, geralmente as empresas falam assim, a minha empresa não tem processo. Não, tem. Sua empresa tem processo, pode ser que não esteja otimizado. A minha empresa não tem cultura? Tem. Existe uma cultura fraca atuante lá, mas tem. Né? Pode ser que você... Exato. Porque cultura é o jeito como as coisas acontecem dentro de um negócio, né? Exato. E além disso, eles também tiveram, na minha visão, a flexibilidade, né? De olhar também para o mercado, as oportunidades. Tanto é que eles têm braços hoje, né, para atender outras empresas, porque eles tiveram sucesso, né, no ramo solar, agora eles estão em outros, né? Hoje, de acordo com a sua experiência, né, toda a sua bagagem de 30 anos, entender as oportunidades que o mercado oferece também é um fator preponderante
para poder se destacar e permanecer? Tem a ver com adaptação, tem a ver com adaptabilidade, porque você estar preparado para as oportunidades significa que você está sempre pronto. E isso é um ponto importante no mundo corporativo. Em estado de alerta. Sim. Uma empresa hoje, para poder competir em alta performance, ela tem que estar pronta a todo momento, né? O que mudou nos últimos anos é que você tinha sim um tempo de preparo para lançamento de um produto, preparo para implantação de um processo, você tinha tempo. Sim. E o delta do tempo hoje, com a velocidade, encurtou. Então é difícil entender que o tempo é curto para uma geração toda. Você pega hoje uma geração jovem, uma grande parte dos jovens não entendem a importância do processo. Total. E uma parte da geração mais antiga, um pouco, de 60 para trás, não entende a importância do tempo. Então, o que a gente vive hoje, de fato, é uma incompatibilidade de times. Geracional? Geracional, mas de times. Não é que as gerações se conflitam. É que, para mim, o entendimento sobre a decisão na linha do tempo é que conflita. Entendi. Né? É aquela coisa, uma geração é tudo para ontem e a outra é tudo para muito para frente. Não é? Hoje a internet ela desburocratizou a informação, né? Sem dúvida. E de acordo com os avanços tecnológicos, né, Lê? A gente sabe que isso trouxe acelerou demais. Sem dúvida. Então hoje existem dois comportamentos que eles acabam sendo destrutivos, que muitas empresas não estão prontas para lidar com isso, que é o imediatismo e a desistência. Se não for agora, eu não quero mais. A gente sabe que a geração Z está no mercado. Sem dúvida. E a Pison, ela é uma empresa que ela também tem essas pessoas dentro, né? Então, assim, o trabalho deles tá tão bacana, né? Tá tão congruente que eles conseguem transitar em diferentes gerações, né? Trazendo uma cultura, entendendo as motivações dessa geração. Você tem acompanhado tudo talento. Isso, né? Cara, é um talento isso, assim. Eles conseguem ter resultado, primeiro, porque eles têm a mente aberta. Não é porque são mais velozes ou não, são mais profundos ou não. Primeiro ponto importante, assim, é uma empresa que tem a cabeça aberta. Isso é fundamental. Você não aproveita oportunidades se você não tiver a mente aberta. Concordo. Se você tem uma gestão muito estruturada na tomada de decisão hierárquica, por exemplo, é uma decisão lenta, é uma decisão difícil, quase sempre a decisão fica no topo. Sim. E se o topo tem um viés de comportamento, se o topo tem hábitos enraizados, dificilmente uma decisão de inovação vai acontecer. Concordo. Sabe? Então, quando a gente fala em oportunidade hoje, cara, tem muito dinheiro na mesa. A empresa que parar e olhar para o seu negócio, só de olhar para dentro do seu negócio, tem dinheiro na mesa. Sim. Quando a gente fala em expansão, em growth, como eles pensam, só de olhar para o negócio tem dinheiro na mesa. Agora, quando você olha para o seu negócio e começa a entender o ecossistema que ele faz parte, sim, como é um foco que eles atuam muito bem, aí tem mais dinheiro ainda. Tem uma visão 360, né? É a visão 360. É isso aí. Visão e vivência 360. Perfeito. Porque existe também um entendimento sobre enxergar e não atuar. Sim. Porque, cara, dá medo atuar. Dá medo mexer na organização. Os caras têm medo. É verdade. De um modo Principalmente geral. o fator mudança, né, Lê? Pois é. Você vai mexer com uma equipe. Como é que você quer ver a gente encontra isso sempre. Você quer ver uma equipe que não entra nada, não entra uma ideia, não entra nada, é uma equipe comercial de alta performance batendo meta. Sim. Já vivenciei isso dezenas de vezes. Muitas vezes. Quando a equipe está batendo meta, a equipe tem baixa condição e capacidade de melhorar algo, porque está dando certo. Então é muito comum assim. Não, tá indo muito bem. O famoso que time está ganhando. Exato. Não se E mete. esse é o momento que você deveria estar. Se desafiar. Exatamente, para o próximo passo. Perfeito. Né? É por isso que a gente vivencia essa cultura nas empresas de estar sempre correndo atrás do rabo. Bateu a meta, começa o mês, não tem meta. Aí todo mundo acelera e se mata. Né? Fechou o semestre, deu certo. Agora a gente vai correr atrás do segundo semestre. Ao passo que a visão que eles trazem, eu tenho acompanhado isso de perto, é de não estar no momento de queda, o antecipar uma queda que vem. Cara, sempre vem uma queda. Sim. A Tesla hoje, eu acabei de ler o relatório da Tesla, a Tesla hoje caiu 51%. Olha só. 51% em 3 meses. Sim. E o mercado apostava que o Musk ia entrar no governo americano, ia se aproveitar do governo americano, ia crescer. Pelo contrário, né? Pelo contrário. O mercado acaba sendo imprevisível, né, Ale? Totalmente imprevisível. Olha só, ficaríamos horas aqui falando sobre esse assunto, que é muito interessante, né?
daria muito mais tempo aqui. Ale, obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Tá bom? Agora com vocês aí, o Rei na Rua, tá? Olha só, o Rei na Rua hoje está diferente. Eu estou aqui diretamente da Imersão Empreende Cidal, quando você pôde ver. E eu estou aqui com o Jair Alexandre, ele é empresário. Ele está participando aqui conosco. Jair, por que você acredita que é importante treinar o seu time? Você trouxe parte da sua equipe. Por que é importante investir em treinamentos? Cara, o conhecimento ele é sempre útil, né? O conhecimento ele muda a vida, muda as pessoas, muda tudo, né? Então você aprender mais sobre técnicas, sobre estrutura, sobre como formar um time de venda, sobre como formar uma equipe, né? E como treinar elas, você vai ter um resultado muito grande sobre isso, né? Muito bom, tá vendo? Ó, é o que eu sempre falo. Quem não investe em treinamentos, economiza para continuar sendo pobre. Eu tô aqui com a Letícia, de onde? Sou de Cedrão. Tá, o que você veio buscar aqui, Letícia? Um pouco mais de desenvolvimento, conteúdo, somente em relação a objeções, prospecção também, que é uma coisa que acho que a maioria, todo mundo tem dificuldade nisso, e ampliar. Você, empresário que está me assistindo aqui, você precisa participar de algum momento aqui dos nossos eventos. Recomenda? Com certeza. 0 a 10? A 10. Rei na Rua, como você está vendo hoje, está diferente. Cleomar, além de policial militar, você empreende. Conta pro pessoal aqui qual que é o seu negócio. A gente trabalha aqui em Cedral com quadras de multisport, né? Na parte de entretenimento. Contamos também com um barzinho que funciona no período noturno. Temos também uma distribuidora de pão de queijo. Legal. E o que você veio buscar aqui? Em primeiro lugar, conhecimento, experiências diferentes, para que a gente possa cada dia mais tá atendendo melhor o nosso público. É isso aí, como você pôde ver, treinamento é fundamental, preparação é o caminho do êxito. Abraham Lincoln já dizia, né, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 afiando o machado. O que eles estão fazendo aqui afiando o machado? E agora eu tô aqui com o Cláudio. Olha só, o Cláudio saiu lá de Catanduva, é isso, Cláudio? Exatamente. Para estar aqui na imersão, o que você buscou aprender aqui? Porque você também é um cara muito desenvolvido, a gente bateu um papo ali. O que você buscou vir aqui e aprender mais? A gente sempre tem que estar em busca de novos mercados, atualização, então a gente tem que ser humilde nesse momento. Então, mesmo a gente atuando na mesma área, às vezes comercial, com consultoria, eu sempre gosto de estar aprendendo, ouvindo com os outros. Às vezes a gente beber de outras fontes faz a gente crescer mais. Então, estar aqui é uma escolha que todos deveriam fazer, aprender a vender e se desenvolver cada vez mais. É isso aí, tá aqui o Cláudio, diretamente de Catanduva, é o que eu falo, longe é o lugar que você não quer ir. Quando você quer ir, distância não é empecilho. Muito obrigado, tá? Obrigado. Mais um programa para você se inspirar. Na semana que vem nós temos mais. Todos os sábados, às 2h30, aqui na TV Rio Preto e no nosso canal Sem Isso, Sem Vendas também. É só você ir lá, tá aqui ó, abaixo, para você se inscrever. Para você acompanhar também o nosso trabalho por lá, as palestras, mentorias, treinamentos que a gente posta por lá. Espero que você esteja gostando. E olha só, eu tenho aqui uma dica para você. Na verdade, um convite. Você que está precisando levantar, aumentar as suas vendas, é só você entrar em contato conosco através do nosso número aqui abaixo, tá? Que meu time comercial vai falar com você para que você possa ter também a nossa metodologia implementada no seu negócio.